Sejam todos muito bem-vindos. Quero que você esteja bastante atento à mensagem desta noite. Ela fala muito conosco. Recentemente, não sei há quanto tempo, o Senhor nos trouxe uma mensagem muito semelhante a essa. Mas penso que talvez uma das mensagens mais importantes, não vou dizer uma das, todas são importantes, mas traz uma reflexão muito profunda o que nós vamos falar. Leia aqui, por gentileza. Nunca mais veremos esse dia novamente. Quando terminar esse dia, ele não volta mais. Acabou. Não volta mais. O que fizemos, fizemos. O que passou, passou. Então, eu vou falar sobre remir o tempo. Remir o tempo tem o significado de ter o poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria. Para as coisas que são, diga comigo, verdadeiramente importantes. O dom mais comum que Deus deu a qualquer humano é o tempo. E nós falamos comum porque é a única coisa que é dado a todos igualmente. Tem alguém que tem mais de 24 horas por dia aqui? É a coisa que todos nós temos em comum, é o tempo. É igual para todos nós. Leia aqui comigo, diga comigo: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Está determinado o tempo de vida de cada um de nós. Nós já nascemos e biblicamente comemorando, ninguém vai ultrapassar o tempo determinado por Deus. Ninguém. Então, por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como o trabalhador contratado. Então vamos pensar assim: foi nos dado um presente, que é a vida, e um tempo, que nós somos como um trabalhador contratado, que temos um tempo determinado para cumprir com o nosso trabalho. O que você é e o que você se torna depende de como você usa o seu tempo. Você e eu, nós temos a mesma quantidade de tempo. A mesma. O bilionário e o mendigo têm a mesma quantidade de tempo. Nenhum tem mais do que o outro. Ambos têm 24 horas. O velho e o jovem, o negro e o branco, o índio e o asiático, a todos é dado a mesma quantidade de tempo todos os dias. Ninguém tem mais. Então, repita comigo: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Se a gente pensasse com profundidade, a gente não jogaria tempo fora. Daqui a pouco eu vou ler um negócio para vocês
que não faz parte do meu sermão. Mas justamente ontem, eu estava terminando de concluir o meu texto que eu escrevo para o jornal, e aí a pessoa que a gente faz juntos, corrigindo o texto, ela me falou de um texto que não é dela, que vai no jornal. Eu disse para mim, manda esse texto para mim. E quando eu li o texto, eu falei, eu vou usar esse texto hoje. Porque ele tem muito a ver com a mensagem de hoje, mas eu leio daqui a pouco para você. Salmo 39, 5 diz assim: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. A vida é assim, é uma neblina. Você aparece por um curto espaço de tempo, um período pequeno, e desaparece. Diga comigo, o tempo não pode ser parado, mas nós podemos gerenciá-lo. Ou não? Nós podemos gerenciá-lo. Você não pode parar um dia, uma hora, eles não te respeitam, não tem jeito, você não para. Mas você pode gerenciar como serão usados esses minutos, esse dia, essa hora, que embora seja imparável, ele é controlável através do gerenciamento. Como é que a gente faz? É uma pergunta, né? O que você faz com o tempo vai determinar quem você se torna. Isso é simples. Como eu uso o meu tempo? Com o quê? Com quem? Fazendo o quê? Isso vai determinar para onde eu estou indo, aonde eu vou chegar. Você pode honestamente dizer para si mesmo que tem usado bem o seu tempo? Não tem muito tempo jogado fora, desperdiçado? Tem usado bem o seu tempo, como usou o ano passado, né? Vamos lá. Quanto tempo perdido o ano passado? O que eu já estou fazendo este ano diferente? Eu sempre falo uma coisa, que se a gente fizer tudo igualzinho o ano passado, o resultado vai ser o mesmo do ano passado. Não muda. É tudo igual ao ano passado? É a mesma fé, é o mesmo espírito, é o mesmo nível de comprometimento? A gente já sabe qual vai ser o final. Tem jeito de esperar algo diferente. Aí é contar com a sorte. E eu sempre falo sobre isso. Muitos já descobriram que não tem sorte. Se não tem sorte, tem que ter fé. Não é verdade? Conta com a fé, que é muito melhor. Conta com a fé, investe nela. E aí, tem usado eficientemente? Nós não podemos ignorar isso. Por quê? Nunca mais veremos esse dia novamente, mas amanhã nasce um novo dia. E eu já preciso entrar com essa mentalidade. Que eu nunca mais vou ver esse dia novamente. E eu vou te mostrar uma coisa, já, deixa eu acelerar um pouquinho mais aqui. Diga comigo, tempo é vida. Toda vez que você passa um ano, está basicamente medindo o tempo de vida, né? Um ano é o passar do tempo e uma oportunidade de definir as prioridades. Ensina-me a contar os nossos dias. Diga comigo, ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Opa,
espera aí. Se eu entender que o tempo não volta, se eu entender que esse dia eu não verei mais, e cada dia que passa, eu não terei mais esse dia e não verei ele novamente. E eu colocar minha mentalidade nisso, eu vou parar de perder tempo. Eu vou parar de jogar vida fora. Um novo ano é a nova oportunidade para refinar o propósito de vida. É a oportunidade de redefinir a visão da sua vida. Para ver se ainda está no curso certo ou precisa ajustar. Também é a oportunidade para estabelecer objetivos que valem a pena, porque tem coisas que não valem mais a pena. E a gente precisa entender isso. Será que vale a pena ainda gastar tempo com algumas coisas ou com algumas inutilidades? Alguns objetivos nossos podem não valer mais a pena ser perseguidos. E já não cabe mais na nossa vida. Um ano novo também é a oportunidade de você enterrar o passado e avançar para um novo futuro. Sim ou não? Sim ou não? Nós costumamos dizer que um ano é muita coisa e um ano pode definir décadas. Sabia? Ou pode definir uma vida, que você sabe, eu sempre falo sobre isso, porque isso é um ponto que mexe muito comigo. Porque todos nós já ouvimos sobre a história de Jó, não é verdade? Sim ou não? Jó teve, eu vou arredondar, mas é menos do que isso. Jó teve um ano muito difícil. E se ele tivesse definido a vida dele por aquele um ano, ele não teria vivido 140 anos de glória. Se ele tivesse olhado para aquele um ano duro que ele viveu, e ele tivesse definido a vida dele por aquele um ano, e jogado tudo para o alto, questionado a Deus, feito o que a mulher dele orientava, abandona esse teu Deus e morre, ele não teria tido o cativeiro dele virado, restituído tudo dobradamente, reconstruído a sua família de uma forma linda e vivido 140 anos e visto a terceira, quarta geração. Mas ele manteve a fé naquele um ano. Ele manteve as suas prioridades, que era Deus, naquele um ano. Então, um ano é muita coisa e nós podemos avançar décadas ou uma vida inteira através da escolha de um ano. Um propósito como esse, 52 dias, pode gerar o início de um novo ciclo, de uma mudança de tempo, de estação, de nível, como o povo de Israel, para cada ano de incredulidade, para cada dia de incredulidade gerou um ano de consequência, para cada dia de fé pode gerar um ano de bênção. Pode trazer 52 anos de muitas bênçãos para a tua vida. Amém? Tempo, diga comigo, é uma bênção ou uma maldição? Dependendo de como você gerencia. Pode ser uma grande bênção. Porque, como falamos, tempo é vida. E é a moeda mais preciosa. A vida de muita gente tem sido lamentavelmente roubada por mau uso do tempo. Diga comigo, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. De quem a Bíblia está falando quando ela fala do ladrão? Roubar tempo, roubar sonhos,
roubar a família, roubar a alegria, roubar a salvação, roubar a alma. Destruir a alma de uma pessoa. De que forma isso é feito? Pelo tempo. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Que aí vem tudo que nós falamos nesse domingo sobre o significado de abundância, que abundância tem um significado de onda, uma onda grande de abundância. Se eu perguntar a você quantos anos você tem, eu estou te perguntando como é a sua vida. O que tem feito dela? Medimos a vida em termos de tempo, definimos a vida pelo tempo. A vida é medida pelo tempo, sabe? O texto que eu trouxe hoje mexeu bastante comigo isso aqui. Quem faz declaração de imposto de renda? Quem faz? Está cheio de sonegador aqui dentro, hein? Não levantou a mão, está cheio. Tem um contador aqui na frente, ó. Procura para organizar a situação. Eu pedi para imprimir isso aqui, porque isso é um depoimento. Isso aqui é um depoimento. Um depoimento de um jornalista muito conhecido em Minas Gerais. E ele fez uma declaração de ajuste anual, tipo uma declaração de imposto de renda. Modelo opcional, identificação do declarante. Ele colocou o nome dele. Está disponível, tá? Está disponível. Tanto é que isso aqui vai no jornal e vai... O texto é dele, o depoimento é dele. Está escrito aqui, declaração de bens. Como se fosse realmente uma declaração de imposto de renda. Ok? Então vamos lá. O pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo-se do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e orgulho, a cada ano preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi o produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casa de praia, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta, mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua declaração de bens, ele não se contenta com um emprego só. É preciso ter 2 ou 3. Vender parte das férias, levar serviço para casa. É um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico, não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas modestas linhas quase escondidas, onde se lê relação de dependentes. São os filhos que colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor o seu tempo. Ou o melhor do seu tempo. Os filhos novos demais não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles só querem um pai para conviver, dialogar, brincar.
Os anos passam, os meninos crescem e o pai nem percebe porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou e os buscou no colégio, não foi a uma festa infantil, não teve tempo para assistir à coroação de sua filha como rainha da primavera. Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados. Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues. O pai para um lado, a mãe para o outro. E a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. É esta convivência que solidifica a fraternidade entre os irmãos, abre o caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais é quase preciso marcar uma hora ou hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há tempo melhor aplicado do que aqueles destinados aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvidos em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir um futuro para 3 filhos e minha mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio de televisão, uma vida agitada, tormentosa e apaixonante na dedicação à profissão, que foi, na verdade, mais importante do que minha família. Agora, estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí um futuro, penosamente, e não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz, Otávio e Priscila. De que vale tudo que eu juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse mais nada do que cinzas, isso não teria a menor importância. Eu não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho amado, que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga da minha filhinha que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que serve ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por 2 únicas que tive de retirar da relação de dependentes. Vou repetir. Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens por 2 únicas linhas que tive de retirar da relação de dependentes. Os nomes de Luiz, Otávio e Priscila. E como doeu retirar essas linhas da declaração de 1986, no ano base, 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu 1 mês antes de completar 15 anos.
tempo utilizado em prioridades erradas. Quando eu li esse texto, ele mexeu muito comigo. Por quê? Porque essa é a realidade de muitas pessoas, de muitas famílias, que correm incansavelmente somente para aumentar sua declaração de imposto de renda, sacrificando a coisa mais importante. É como ele disse: eu construí um futuro e agora eu não sei o que fazer com ele. Não sei o que fazer com ele. Construí tantas coisas, mas trocaria tudo para colocar de volta ali na relação de dependentes os meus filhos que eu perdi. Isso mostra o que realmente importa. Como nós estamos usando o nosso tempo. Quais têm sido as nossas prioridades? Porque a vida é medida pelo tempo, a vida é determinada pelo que fazemos com o tempo. A vida é vivida no tempo. A vida também é o passar do tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Como você tem usado? Porque esse também a gente poderia dizer que, como uma declaração, isso é verídico, tá? Isso é verídico. Você pode, o depoimento de Hélio Fraga, jornalista de Belo Horizonte. Está à disposição isso. Mas esse tempo também, como nós estamos usando o nosso tempo, está contando como será a nossa eternidade. E aonde vamos passar a nossa eternidade? De que forma vamos passar a nossa eternidade? Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são... Você sabe que até o depósito de lágrimas tem nos céus. Mas, como nós temos investido o nosso tempo? Olha como diz Almeida: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender. Isso aqui fala muito. Diga comigo: qual é a vontade do Senhor? Busque compreender. Qual é a vontade do Senhor? Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas. Diga comigo: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Você faz isso? Você sabe que fazer isso atrai abundância para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. O tempo é temporário. Diga comigo: o tempo é temporário. Mas a vida, a alma é eterna. A alma é eterna. Nós fomos colocados para vivermos uma porção da vida. É como eu disse outro dia, né? Se você não entendeu isso ainda,
gostaria que você entendesse. A matemática ela é muito simples de se entender. 9 meses na barriga da sua mãe. Você nasce para essa vida. Você vai viver seus 90, 100, que é os 9 meses que você está sendo gerado para o milênio. E do milênio para a total eternidade. Isso já está estabelecido. Tem uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Aqui, agora, existe 2 reinos. Diga comigo, reino dos céus e reino das trevas. O reino dos céus é o reino da abundância, como nós lemos ali. O reino de Deus é o reino da abundância. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do reino. Nós estamos aqui como se fôssemos colonos. Estamos colonizando a terra para trazer a cultura do reino. Se você não entendeu isso ainda, precisa entender. Por isso que nós temos a responsabilidade. Nosso tempo aqui já está determinado, como você leu comigo, para trazer a cultura. Nós somos colonizadores, mas nós estamos de passagem. Quando eu não estou, tem 2 reinos, o reino dos céus e o reino das trevas. O reino de Deus e o reino do diabo. Tanto é que é um reino, a Bíblia trata como um reino. Quando eu não entendo que eu sou cidadão do reino, isso não entrou em mim, quando eu ainda não me entreguei ao Senhor de corpo, alma e espírito, eu continuo vivendo no reino das trevas, sendo roubado, roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Hoje, agora à tarde, um pastor mandou uma mensagem para mim e falou, olha que coisa triste, que lamentável. O diabo tragou mais uma jovem. Era da cidade, uma cidade aqui na região. A mãe estava na igreja, a família estava na igreja. De repente pararam, se desviaram. Um espírito começou a atormentar a filha, a menina começou a ficar descontrolada, agressiva, violenta. Quer dizer, tudo aquilo que eu ouvi, eu aprendi, já caiu no esquecimento, porque você desaprende ou perde a autoridade de orar, repreender, expulsar. Você se esquece que o que é espiritual se resolve somente como? Fala isso mais alto, por favor. O que é espiritual se resolve somente de forma espiritual. Não tem outra maneira. Não existe outra. O que é espiritual só tem uma forma de se resolver. De forma espiritual. Não tem outra maneira. E aí, perde-se a autoridade. O mal começou a atormentar, nervosa, agressiva, perturbada, internou no Bezerra. Internou no Bezerra em um dos medicamentos, pelo que rapidamente me falou, teve um choque anafilático, morreu. Uma garota. Uma menina. Roubar, matar e destruir. É o que veio fazer. Por isso que nós precisamos, realmente, a palavra, não podemos ser simplesmente ouvintes. Ouvintes, praticantes. Aí vem a pergunta novamente, como estamos vivendo a nossa vida? Temos vivido uma vida de excelência ou medíocre? Miserável? Com sentimentos, pensamentos, atitudes, quando na verdade nós fomos criados por uma vida de excelência. Mas nós não conseguimos viver essa vida de excelência se não estivermos ligados, se não nos tornarmos súditos do reino.
do reino de Deus. Tem os dois reinos aí. É só você olhar aí para fora e você olhar o que acontece. Tem um reino que é reino das trevas. Por isso tantas trevas, tanta destruição, tanta devastação. E tem o reino dos céus, que começa aqui. Eu tenho vivido por fé ou por sentimentos? Viver por fé não tem nada a ver com sentimentos. Seus sentimentos não têm poder sobre você. A fé, sim. A sua vida, ela é dirigida por emoções? Totalmente movido por emoções? Quais são os sentimentos? Nós nunca podemos definir a vida por um momento. Você sabe que eu acabei de falar de Jó, né? Que sua dor e seu sofrimento foram exatamente 11 meses. E se ele tivesse definido a vida dele por aqueles 11 meses? Se ele tivesse jogado a sua fé tudo para o alto naqueles 11 meses? E aí eu tenho um depoimento que eu sempre compartilho com vocês, que é o da minha mãe. Que eu escutei minha mãe quando ela passou pelo deserto dela, e meu pai perdeu tudo. Meu pai era um homem adúltero, traindo ela com várias amantes, tendo filhos com as amantes. E quando chegou tudo ao fim, então eu escutei da minha mãe muitas vezes, a minha mãe dizer que parecia que nunca mais voltaria a sorrir na vida. Então, em algum momento ela achou que ela não voltaria a sorrir. Que ela não teria mais motivo para sorrir. De tamanha dor. Mas ela não parou. Ela seguiu. Ela perseverou. E tudo aquilo foi superado. E tudo foi restaurado. Tudo foi restaurado. Então, se ela tivesse parado, se ela tivesse desanimado, hoje ela não estaria vivendo, e quando eu falo ela estaria vivendo, nós temos que olhar o conjunto de tudo. Hoje eu não estaria aqui, talvez, pregando para vocês. Possivelmente a bispa não estaria lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a perseverança dela foi realmente definidor para que hoje estivesse acontecendo tudo que tem acontecido na vida de todos. Porque tudo começa por um. Não é verdade? Sim ou não? A fé começou pela semente de Abraão e virou uma multidão incontável. Sempre começa com um. Tem que ter esse um. Tem que ter esse um. Esse um que persevera, esse um que contagia, esse um que não desiste. Os vencedores são aqueles que não desistem. Vencer. Termina. Tá claro, não tá? Por que ele é um vencedor? Porque ele vence todas as dores. Por isso que ele se torna um vencedor. E no nosso caso, mais do que vencedores. Eclesiastes 3:1-8 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos lá? Tempo de nascer e tempo de... Então nós já sabemos disso. Diga comigo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Porque se você planta, vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo da colheita.
Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e o tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu sempre digo que nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque tem gente que gosta de usar isso. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas eu costumo dizer que tem gente que está sempre fora do tempo. Nunca está no tempo certo. Nunca. Por quê? É o tempo de plantar, não está plantando. É o tempo de colher, não está colhendo. É o tempo de sorrir, está chorando. É o tempo de viver, está morrendo. É o tempo de avançar, está parando. É o tempo de lutar, se entregou. Tem gente que está sempre fora do tempo, esse é um problema sério. A Bíblia, ela mostra por que nós vivemos, né? Deus diz, quando eu te dei a luz, eu te contratei para fazer algo, e eu tenho um certo período para fazer isso. Você não pode ultrapassá-lo. Nós temos um tempo aqui. Por isso que nós não podemos jogar tempo fora. Um tempo para cumprir com a nossa missão. Um tempo para cumprir com o nosso propósito. Por isso é hora de receber Jesus e viver a vida determinada por Ele. Essa é a hora é agora. A gente não pode perder tempo. Então, eu comecei lendo por isso aqui, ó. Mas, por que a família é tão importante? Porque a família é o projeto de Deus. É o maior propósito de Deus. O que Deus queria com a família? Filhos consagrados, filhos separados. E a continuidade de um povo que adora ao Senhor. Muito mais importante se você vai ser um grande empresário, Deus está preocupado se você vai ser um grande pai, uma grande mãe. Se você vai ensinar os seus filhos a amar o Senhor, os caminhos do Senhor. Isso é sério. Vamos de novo aqui? Diga comigo, nunca mais veremos esse dia novamente. Então é tempo de tomar decisões. Nós, como disse, nós estamos aqui apenas por um sopro, um período, como a neblina. Aparece e desaparece. Por isso que nós devemos falar como salmista, mostra-me, Senhor. Me ensina a contar os meus dias, mostra o meu destino. Eu não posso perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Orar, Senhor, me mostra o que devo fazer com a minha vida. E rápido, né? Não tem tempo a perder. Mostra, Senhor, o que eu preciso fazer? O que o Senhor tem comigo? São orações que precisam ser feitas com muito temor e responsabilidade. O tempo, ele é muito poderoso nas mãos de Deus. Eu sempre falo, né? Tem dia que a gente... Hoje foi um desses dias. A gente precisa estar ligado a Deus o tempo todo. Por exemplo, quem já perdeu o sono à noite? Ou acordou ali, sei lá, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas. Vou dizer uma coisa importante para você. Quando você acordar e você perceber que você não vai dormir, levanta, pega a tua Bíblia e diga, fala, Senhor, teu servo te ouve.
Abra a tua Bíblia, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia. Todas as vezes que eu faço isso, hoje foi um desses dias. Eu acordei 4 horas da manhã, já entendi que eu não ia dormir mais. Aí eu levantei, peguei minha Bíblia e fui meditar. Pedi uma palavra para alguns que Deus colocou no meu espírito e pedi uma palavra para a igreja. E Deus me deu uma palavra linda para a igreja. Depois eu vou ler ela para vocês, que ela é para vocês, eu não pedi para mim. Pedi para vocês. Eclesiastes 8:6 diz assim: porque para todo propósito, diga comigo, há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Por isso que eu preciso estar dentro do tempo. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. O tempo mede a vida em passado, presente e futuro. O tempo separa o seu passado do seu presente e do seu futuro. O tempo mede a vida em estações, primavera, verão, outono e inverno. O tempo nos protege de vivermos numa condição permanente. Tem coisas que a gente vira, acabou. Tem coisas que a gente passa, dependendo da resposta que nós dermos, nunca mais você volta a passar. Nunca mais. Diga essa palavra, nunca mais. É a resposta que você vai dar. Tem coisas que você passa e você dá uma resposta. E uma resposta de fé. E tem coisas que nunca mais você volta a passar. Nunca mais você vive. Se a gente está vivendo as mesmas coisas, porque tem algo errado. Se está se repetindo, tem algo errado. O tempo lida com situações, se aproveitarmos o tempo certo de lidar com as coisas. Também tem um tempo para lidar com as coisas. Por isso que eu vou dizer uma coisa bastante séria a vocês. Eu citei aqui, quando o Senhor mandou o povo à terra prometida, por isso que aí realmente tem que trabalhar essa comunhão com Deus, esse estreitamento do relacionamento com Deus. Eu vou te falar uma coisa para causar temor a você. E eu tenho isso na minha casa, na minha família. Outro dia eu disse para alguém da minha família, porque histórias se repetem. Demônio que atua numa família, se você não tiver discernimento, você acha que não tem nada a ver e você está vivendo a mesma história, seja do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, a história é a mesma, está se repetindo igualzinho. Gente que nunca prosperou na vida, que se torna foragidos na vida, como foi o meu caso, que sempre tem que estar fugindo de um problema, sempre tem que estar fugindo de uma situação, e nunca parar para quebrar isso, para dizer, não, a minha história será uma outra história. Minha história vai ser uma história poderosa, vitoriosa. Então, a gente rompe, passa uma risca, isso não faz parte da sua vida, e a tua geração, a partir da tua geração, é uma geração vitoriosa, uma geração poderosa. A Bíblia diz que o filho do justo, os filhos serão uma geração de homens poderosos na terra. Mas tem gente que continua lá. Tem gente que continua vivendo a mesma coisa. O que vem lá de anos de geração continua a mesma realidade, a mesma história. Por quê? Não entendeu isso ainda.
A palavra não entrou com entendimento para quebrar. Espera aí, se eu sou cidadão do reino, súdito do reino dos céus, quem é o supremo governador? Tem uma coisa poderosa no reino. O reino não fica de 4 em 4 anos. Entendeu ou não? O reino não é uma democracia, que todo mundo vota e escolhe o que quer. Não, o reino é o reino. Ele é eterno. Ele não é passageiro. Não depende do voto e nem da opinião de ninguém. O maior reino da terra, por maior que ele seja, é da terra. E nós estamos falando de um reino, a Bíblia diz que tudo quanto há nos céus e na terra pertence ao Senhor. Ele é Senhor dos céus e Senhor da terra. Não é poderoso isso? Sim ou não? E no céu não tem crise. No céu não tem crise. No céu não tem escassez. Inclusive a terra depende dos céus. Se o Senhor disser amanhã vai amanhecer chovendo, vai amanhecer chovendo e acabou. Se Ele disser vai chover pelos próximos 30 dias, vai chover e acabou. Se Ele disser, como no tempo de Elias, não chove por 3 anos e meio, não vai chover e acabou, não tem quem mude isso. Ele é Senhor nos céus e na terra, por isso que eu preciso entender sobre o reino. E pode chover na minha vida e não chover na tua. Viu? Pode chover. Lembre-se do Egito que morria o gado dos egípcios e não morria na cerca do lado de cá. Não sei nem se tinha cerca, mas se tivesse, do lado de cá não morria uma cabeça sequer. Havia trevas na casa do Egito. Não havia luz na casa do povo de Deus. Isso não mudou. É a mesma coisa. Tiago 4 diz assim: ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Por isso que nós precisamos estar buscando o tempo todo. Senhor, o que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Esse é o Espírito. Essa deve ser o nosso posicionamento. O tempo, ele é usado para comprar vida também. Ou jogar a vida fora, né? O que quer que você deseja, você gasta o seu tempo comprando isso. Como você usa o tempo, como gasta o seu tempo em cada área. O tempo é tão poderoso que naquilo em que você investe o seu tempo é no que você se torna. Dinheiro pode ser usado para comprar tempo. Pode, bicho? Pode. Você pode pagar alguém para fazer algo que é desnecessário para você. É igual, quer ver como é que o dinheiro a gente agiliza muita coisa? Eu sempre digo assim, ó, principalmente atendendo casais, quando o desajuste, então, às vezes pode vir aquele momento que a pessoa fala assim: eu tenho tanta coisa para fazer, tenho que lavar, passar, cozinhar, tem que cuidar da família. Mas a gente precisa pensar assim: passadeira, lavadeira, cozinheira, se a gente tiver abençoado, a gente contrata. Não é verdade? Esposa não. Pintor, eletricista, pedreiro, gente para fazer serviço a gente contrata. Agora marido não. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? A gente contrata para gastar o tempo naquilo que realmente tem valor. Às vezes
nós podemos usar esse termo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa e eu estou investindo tempo. Eu colocar minha força para Deus abençoar, porque eu quero gastar meu tempo no que realmente é precioso, no que realmente tem valor. E aí a gente compra tempo. Entendeu como é comprar tempo? Sim ou não? Você está abençoado, você compra tempo, compra alguém para fazer, paga alguém para fazer algumas coisas para você, aquilo que não é essencial, que você não é essencial, para usar o seu tempo para aquilo que você é. Eu sei o valor disso. E graças a Deus eu não cometi esse erro, porque tinha dentro de mim já isso estabelecido, que eu fui um filho que eu senti tanta falta do meu pai, que eu não queria deixar os meus filhos sentir a minha de maneira alguma. E me dediquei a isso, que eles não sentiriam a minha falta. E graças a Deus, Deus me abençoou para isso, para que eu pudesse estar com eles todos os dias, porque isso realmente é o que é precioso para mim, né? Isso é o que realmente tem valor. Porque quando meu pai estava comprando, viajando, dizendo que estava comprando fazenda e formando fazenda, eu estava pouco me importando para aquilo, eu queria a presença dele. E no fim ele perdeu tudo, eu não tive nem tempo com ele, ele nem deixou isso para a gente desfrutar. Perdi o pai e perdi o dinheiro. Né? Não deu nem para desfrutar, nem uma coisa nem outra. Então se sacrificou uma que tem a outra, né? Mas foi tudo, não teve nem o tempo com ele, e nem os bens que ele lutou tanto, que ele nem conseguiu manter nas suas mãos. Então, o tempo te dá tempo para mudar relacionamentos, hábitos, rituais, estilo de vida. E por isso que nós precisamos ser rápidos para isso. Muito rápidos. Tomar decisões rápidas. Porque o tempo é oportunidade de vida, de mudança de vida, de ser melhor. Diga comigo, de ser melhor, de crescer. Estar vivo é poder usar o tempo de vida para ser melhor. Cada vez melhor. O tempo é mais que dinheiro. Você pode ter o seu tempo roubado. E o dinheiro também. Você pode ter seu tempo roubado falando com pessoas que não acrescentam, fazendo coisas improdutivas, mantendo coisas que nunca frutificaram na sua vida. Isso é saber gerenciar o tempo. Está entendendo ou não? Se você ainda mantém relacionamentos que não te ajudam a crescer, sai fora desses relacionamentos. Se mantém amizades que não te acrescentam mais, sai fora disso. Porque só está atrasando a sua vida e você não está crescendo. E o tempo está passando. Nós precisamos pensar assim, aonde eu estou gastando o meu tempo? Computador, celular, televisão, amizades inúteis, pensando em bobagem, sentindo pena de si mesmo, parado, estagnado com coisas mortas. Isso aí tudo é preciso parar, analisar. Quanto tempo? Você pode reduzir o valor da sua vida pelas coisas com as quais você passa o seu tempo. Sua vida pode, realmente você diminuir o valor dela. Porque teu tempo é barato. É gastado com futilidade e inutilidades. Quem está entendendo, gente? Eu estou vendo que tem gente que está entendendo. Estou entendendo. Amém. É igual quando tinha cadeira de plástico aqui.
Quando era cadeira de plástico, quando a gente dobrava o joelho para orar, ficava em pé, o irmão não levantava. Amém? Pode ficar de pé, o irmão não levantava. Quando levantava, levantava com a cadeira aqui, ó. Cravada na testa, as costas da cadeira. Acredito que tinha sido um momento espiritual de arrebatamento, né? Foi ao terceiro céu e voltou. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Olha que coisa interessante, né? Então Jesus diz: para mim ainda não chegou o tempo certo. Jesus sabia. Mas para vocês qualquer tempo é certo. Quer dizer, tinha gente que não tinha discernimento de tempo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa e eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. A gente precisa saber o que é para nós e o que não é. Como eu disse agora, é fazer uma análise e como eu estou usando, com o que eu estou usando o meu, para o que eu estou usando o meu tempo. Eu tenho meditado no quê? Lido o quê? Assistido o quê? Conversado com quem e o quê? Isso tudo está aumentando o valor da sua vida ou diminuindo? Uma vida é valiosa? Toda alma é valiosa, mas você pode tornar a sua vida bem barata. Bem barata. Porque você mesmo pode não dar valor ao seu tempo. Por isso que nós precisamos usar o nosso tempo para nos tornar e tornar o nosso tempo valioso. O tempo nunca diz assim: eu vou te esperar. Ele já está passando. Cada respiração você está um pouquinho mais velho. Cada respiração. A única coisa que nós podemos fazer é realmente gerenciá-lo. Eu sou um produto de como eu uso o meu tempo. Diga comigo: eu sou um produto de como eu uso o meu tempo. Por isso que remir o tempo é trabalhar mais duro, mais foco, mais disciplina, é gerenciar o tempo. Olha, quando a gente fala assim, eu sou um produto de como eu uso o meu tempo, aí isso assusta. Porque eu uso como? Com o quê? Estou investindo esse tempo ou só gastando tempo? Tem coisas que eu estou investindo. Investindo eu vou ter retorno. Outras eu só estou gastando, matando. Por isso que nós precisamos aprender a planejar o dia. Se a gente não planeja bem o nosso dia, outro planejará. Estabeleça um plano, metas, priorize o seu propósito, livre-se de distrações. Não é uma coisa fácil. É o famoso: se fosse fácil todo mundo fazia, né? Não é verdade? Então, não é fácil. Se fosse fácil todo mundo fazendo e chega muitas coisas para nos distrair. Você sabe que, deixa anotado aí para você meditar depois, um dos capítulos mais interessantes para a gente focar realmente, trabalhar dentro do propósito, é o capítulo 6 de Neemias. O que é foco? Você vai ver lá o que é foco. E como que o diabo trabalha, os inimigos trabalham para tirar o teu foco. Por isso que nós precisamos ter o foco, nós precisamos manter uma consciência inculpável. Não pode ter consciência acusada, senão ela vai tirar sua autoridade. Então, proteja seu tempo, seus planos, suas prioridades. Proteja isso.
inclusive dos interesses dos outros, né? Porque às vezes o plano é bom, mas não é para você. Tem coisas que não é para nós. Faça uma lista do que nada te rendeu até hoje e tome decisões de eliminar isso da sua vida. Nós estamos aqui como salmista. Me ajuda a contar os meus dias, Senhor. Eu quero me tornar sábio. Quero me tornar uma pessoa sábia. Jesus disse assim: eu vim para agradar o meu Pai, para fazer a vontade do meu Pai. Espera aí, como é que é? Eu tenho feito isso? Se nós somos imitadores de Cristo, eu tenho agradado ao Senhor com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, investido o meu tempo naquilo que acrescenta e edifica? Diga assim comigo: chega de desperdiçar tempo. Olha para quem está do seu lado e diga isso: chega de desperdiçar tempo. Desperdiçar tempo é desperdiçar de vida. Tire tudo o que é inútil da sua vida. Arranca. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Ou seja, ocupar inutilmente. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corta. Você sabe que Deus faz isso conosco, né? Deus está o tempo todo nos adubando. O tempo todo. Cada mensagem que vem é um adubo que Deus coloca em nós. Porque Ele quer que a gente dê fruto. Eu já contei para vocês, mas quem já me ouviu falar da experiência que eu tive com o pé de mexerica na nossa chácara, na chácara da família? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar? Queridos, a bispa tem uma chácara de família há uns 25 anos. E essa chácara tinha um pé de mexerica que nunca deu mexerica na vida. Nunca ninguém chupou uma mexerica desse pé. A verdade é que eu, particularmente, olhei muitas vezes para aquele pé de mexerica e achei que aquele pé de mexerica era um pé morto. Aí meu pai, ele gosta de mexer com criação e etc. E ele resolve fazer uma espécie de um curralzinho e coloca umas novilhas lá. Só para distração dele mesmo. E as novilhas começaram a defecar ali, ao redor do pé de mexerica. Tem gente que está falando assim: o que é defecar, bispo? Não precisa falar não, né? Começou a adubar. Começou a adubar. Fazia xixi e defecava ao redor do pé de mexerica. E de repente esse pé de mexerica começou a florir, e apareceu umas mexericas, a coisa mais linda que você possa imaginar. Pocã mesmo, pocãzona. Coisa mais linda. E aquilo para mim foi uma experiência incrível. Porque eu achei que aquele pé de mexerica era um pé de mexerica morto. Mas quando aquele pé de mexerica foi adubado, ele deu fruto que ele nunca tinha dado. Olha, quando aconteceu isso, em 18 anos ele nunca tinha dado fruto. E depois de 18 anos, por causa do adubo, por causa de um pouco de merda, e aí eu descobri que um pouco de merda faz a gente dar fruto. Eu descobri que um pouco de merda não é ruim. Às vezes você precisa de um pouco de merda para poder frutificar.
A gente está aí acomodado, está aí, vem o adubo. Tem coisas que são adubo para nós. E você passa a dar fruto que você... E aí é o que a gente vê, né? É a parábola aqui. Aduba. Se não der fruto, corta. Que aí não tem jeito, né? Aí está morto mesmo. Mas se der, deixa aí. E é o que a gente vê continuamente, olha os testemunhos. O que acontece com as pessoas que chegam à igreja? Chega seca, sem fruto. E o que passa a acontecer? Adubo. Começa a ser adubada, a palavra aduba. A palavra vem, o Senhor vai adubando, e palavras, profecias, palavras poderosas. Ele libera palavras incríveis para nós, e aquilo entra, né? Aquilo entra. Você passa a acreditar nessa vida abundante. Eu posso dar fruto, eu posso fazer o que eu não fazia, eu posso realizar o que eu nunca realizei, eu posso crescer, eu posso dar frutos como nunca dei antes. E a palavra vai entrando, e a graça e o favor do Senhor vai sendo derramado, e o Espírito Santo entra como a água na vida dessa pessoa, e de repente, a pessoa começa a frutificar. Olha para quem está do teu lado e fala assim, um pouco de merda não faz mal para ninguém. É adubo, meu filho. É adubo. Você está na merda nesse momento, está sendo adubado. Viu? Olha com outros olhos. A hora que você fala assim, o diabo fala assim, você está na merda, você está falando, não, estou sendo adubado. Você vai ver os frutos que eu vou dar daqui a pouco. Você quebrou a cara, vai vir cada fruto que você não tem noção. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, pega o teu propósito e feche os seus olhos. Coloca dentro de você uma coisa. Chega de indisciplina, falta de foco, distrações, de passividade, inércia, preguiça, procrastinação. Nunca mais veremos esse dia novamente. Chega. Amanhã, quando você se levantar pela manhã, já traga essa frase à tua memória. Esse dia, nunca mais eu verei esse dia novamente. Então eu vou dar o meu melhor hoje. Eu vou fazer o melhor que eu puder hoje. O que acontece que muitas vezes pessoas orgulhosas escutam mensagens como esta e às vezes faz como estivesse degustando de alguma coisa, né? Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero experimentar, isso eu não quero. E nós precisamos fazer uso da sabedoria, entender o que Deus está falando, porque só assim nós vamos remir o tempo. Ande e viva com sabedoria. E sabedoria começa temendo a Deus. Olha o que o Senhor diz no Salmo 127. Diga comigo, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Não quer dizer que não construi, mas vai ser inútil. Sabe por quê? Igualzinho eu contei para você. Meu pai sumia. E meu pai estava trabalhando para desbravar mais terras, mais fazendas, comprar mais bois. Parecia que estava construindo um grande futuro para a família e foi inútil. Tudo inútil. Se não é o Senhor o vigia, que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, quer dizer, não tem proteção. Repita em voz alta comigo, será inútil
levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Mas olha que lindo, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Por isso, nós precisamos parar de fazer coisas inutilmente. Se não for o Senhor, eu preciso colocar isso dentro de mim. Você precisa deixar isso entrar. Se não for o Senhor, o construtor, tudo será inútil. O que você acredita é o que vai impulsioná-lo. É o que vai movê-lo. Não é o que acontece com você que determina o seu futuro na vida, mas o que você faz com o que acontece. É uma frase que nós repetimos muito. Por isso, como falamos no domingo, veja, é como o veleiro. Eu preciso ajustar as velas, não é a direção do vento que determina o seu destino, e sim a posição das velas. Como é que você está ajustando? E se está ajustando, né? O vento vai soprar. O mesmo vento sopra para todos, nós falamos sobre isso. É o ventre do desastre, da oportunidade, o vento da mudança, o vento que nos derruba, o vento favorável, o vento desfavorável. O mesmo vento assopra para todos. O vento da economia e o vento da política é o mesmo vento. A diferença está realmente na chegada, na posição das velas. Como é que nós ajustamos? Que resposta nós damos? Eu preciso, quando nós falamos de posicionar as velas, nós estamos falando o que eu creio, como eu creio, o que eu penso. Penso certo, creio certo, ajo da maneira certa, tenho dado a resposta certa às situações que têm acontecido comigo, ou continuo dando as respostas erradas? Qual a resposta de fé que eu estou dando aos problemas? Qual a resposta de fé que eu estou dando às circunstâncias? Qual a resposta de fé que eu estou dando ao diabo? Por isso nós precisamos corrigir os erros do passado e adquirir novas disciplinas para o futuro. Tem muitas coisas que servem como experiência. Se nós queremos resultados diferentes, é preciso mudar isso hoje, porque só temos o hoje e o agora. Olha como é sério isso. Só temos o hoje e o agora. Sua declaração de imposto de renda não pode ser essa. Só preocupado quanto mais você vai acrescentar de patrimônio. Nunca se esqueça que tem a relação dos dependentes aí. Esse é um depoimento real e verdadeiro. Isso é real. Todo futuro que construiu não sabe o que faz. Quando escreveu esse texto, não sabia o que fazer com isso, trocaria tudo isso, toda a relação de patrimônio, pelos dois nomes que foram retirados da relação de dependentes. Pega o teu propósito, segura no seu coração, posicione as velas do pensamento, da mente renovada, dominada pela fé e esperança. Lembre-se que fé nos faz agir, acelera processos. E esperança vem do esperar. Nós nunca perdemos a esperança. Não existe situações sem esperança, e sim pessoas sem esperança, que não é o seu caso. Viu? Porque situações não existe nenhuma sem esperança.
Existem pessoas que perdem a esperança. E a Bíblia diz que a esperança não nos decepciona. Não culpe mais o vento, posicione suas velas. Você escolhe como vai viver a sua vida. Para as coisas mudar, você precisa mudar. Nós repetimos isso o tempo todo. Muitos esperam que as pessoas mudem, que o governo mude, que o mundo mude, mas somos nós que mudamos. Por isso que a Bíblia fala, transforme-se pela renovação da vossa mente. A partir de hoje, não deseje menos problemas, deseje mais capacidade. Viu? Às vezes a gente não quer passar por problemas, e eu preciso buscar em Deus mais capacidade. Não deseje tudo mais fácil, deseje ser melhor, mais forte. Não deseje menos desafios, e sim mais sabedoria, mais discernimento, mais força, mais poder. Não podemos crescer sem desafios. Não podemos melhorar sem desafios. Nós não podemos voar sem gravidade. Não podemos fazer. Nós podemos fazer coisas incríveis, coisas notáveis. Não importa o que aconteça. A despeito de tudo que nós cremos. Tudo que você crê, você vai viver. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Nós aprendemos mais na dificuldade do que em facilidades. Por isso que nós precisamos semear, aprender com muita seriedade essa lei. Semear e colher. É uma lei poderosa. O que eu vou semear hoje? Discipline sua própria frustração. Não ceda para os obstáculos. Continue plantando a boa semente da fé. As pessoas deixam que os detalhes lhe roubem grandes oportunidades. Perdem tempo com coisas insignificantes e muitas vezes até miseráveis. Não faça isso com a sua vida. Perdoe hoje, arrisque hoje, tome decisões radicais, se necessário hoje. Você tem o hoje para mudar muitas coisas. O futuro começa hoje. O futuro começa nas decisões que tomamos hoje. É quando se começa uma nova vida. Sabe que uma nova vida, é preciso cuidar dela como uma mãe toma conta do seu bebê. Quando nasce um bebê, uma mãe não tem que tomar conta dele? Sim ou não? Uma nova vida é assim. Você tem que cuidar. Não se comece uma nova vida e depois você abandona ela. Assim como a gente não tem um filho e depois abandona esse filho. Nós tomamos a decisão de uma nova vida e eu cuido, eu invisto nela. Eu não posso abandonar a nova vida. Eu não posso abandonar as decisões que eu tomei. Eu quero uma nova vida, eu vou cuidar dela, eu vou investir nela. Você começa uma nova vida e alimenta como uma mãe e protege como um pai. Servir leva à grandeza. Comece a ajudar as pessoas com os problemas que elas estão passando e os seus vão desaparecer. Essa é uma das coisas mais poderosas que tem. Quando a gente começa a ajudar os outros com os problemas deles, parece que os nossos desaparecem. Não pergunte o que os outros podem fazer por você, mas o que você pode fazer pelos outros.
Você pode direto ou indiretamente servir a muita gente. Você pode. Todos nós podemos. Não passe por cima de erros que precisam ser corrigidos. Tem coisas que nós precisamos corrigir e não podemos passar por cima deles. Lide com eles, corrija. Acredite, você pode ser melhor do que é hoje. Você pode ser melhor do que isso. Você pode viver uma vida muito além da que você está vivendo. Uma vida poderosa. Bebês não nascem para serem carregados uma vida toda. Eles precisam crescer, andar, correr, saltar e mais tarde vão carregar outros bebês. É assim que acontece. Quando a gente cresce, a gente não é mais carregado. Nós vamos carregar outros. É assim que acontece. Coragem de mudar é que transforma e não desculpas. Viu? Tenha coragem para mudar. Se muitos continuarem dando desculpas, não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito, porque vai apresentar suas 1001 justificativas, porque você não muda e não vai mudar nunca. Pense e fale como quer estar e viver a sua vida. Pense, fale. Hoje essa é a sua realidade, mas como você vai estar? Para que direção você está indo? Eu estou indo para um futuro poderoso. O meu futuro é de glória. O meu futuro é muito melhor do que o meu presente. O melhor tempo da minha vida está por vir. Eu vou crescer como nunca, eu vou avançar como nunca, eu vou evoluir como nunca. Você pode ser atacado de inúmeras formas, mas no final prevalecerá se não desistir e resistir a tudo pela fé. A Bíblia diz que a verdade sempre prevalece. Quem anda na verdade prevalece. Você vai prevalecer. Chega de perder oportunidade. Aliás, não perca mais nada. Chega. Toma uma decisão, não vou perder mais nada. Não perca tempo. O amor cobre tudo. Pessoas amando pessoas é o que sempre funcionou. Ame sua família. As pessoas que te cercam. Ame as pessoas difíceis de serem amadas. Essas vão atrair para você uma recompensa maior. Sabia? Sabe as pessoas difíceis de ser amadas? Elas vão atrair um galardão maior para a tua vida. Uma recompensa maior para a tua vida. Alimente o amor. Se você alimenta o amor, ele vai te alimentar. Alimenta que ele vai te alimentar. Alimente a paz, a generosidade. Use bem a sua vida, use bem o seu tempo, pois ele está passando. E como está passando para você? O que tem feito com a vida maravilhosa que Deus deu a você? Tua vida é maravilhosa, talvez você não reconheça isso, mas ela é. Mas ela pode se tornar melhor ainda, muito superior. Tempo é vida. Diga a você mesmo que eu não vou perder mais um dia da minha vida com inutilidades, com coisas que eu não aceito mais. Chega, fala com Deus. O Espírito Santo fala conosco hoje. O Espírito Santo fala conosco hoje o Espírito Santo traz valor à nossa vida hoje. Viu? O Espírito Santo traz valor, agrega valor à nossa vida. Está nos ensinando como viver. E se você tem dificuldade, diga a Ele: me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver a minha vida. Me ajuda a fazer as escolhas certas. Me ajuda.
Me ajuda, eu quero, Senhor, eu quero viver essa grande vida que o Senhor tem para mim. Chega, eu sei que o tempo não volta, esse dia não vai voltar mais, cada dia que passar não volta mais. Então me ajuda a remir o tempo, Senhor. Eu quero remir o tempo, eu quero cumprir com esse tempo, Senhor, como um trabalhador contratado. Então, se eu tenho uma missão, eu quero cumprir com a minha missão, eu quero fazer porque eu sei que o tempo está passando e eu não posso mais perder tempo. Essa oração é sua. Essa oração é sua. Peça ao Espírito Santo que te dê esse coração sábio. Peça ao Espírito Santo que te dê esse coração sábio para que você não perca mais tempo, que o teu tempo seja remido, para você usar com sabedoria o tempo que te resta, e você construa a vida poderosa, gloriosa, que Deus te chamou para viver, fazendo coisas poderosas, coisas extraordinárias, ajudando pessoas, amando sua família, cuidando, sendo um instrumento, trazendo a cultura do reino para a terra, sendo um colonizador do reino na terra. Você foi chamado para isso, para trazer a cultura do reino, o governo de Deus para essa terra. Fala, o Espírito Santo. Ah, meu Senhor, inclusive o propósito de 52 dias é remissão de tempo, é restaurar tempo, é restituição, é acelerar processos. Então, agarre essa oportunidade. Deus abriu um portal de tempo para nós, para que nós possamos alcançar, através da fé, aquilo que Ele tem para nós. Diga a Deus: Senhor, eu creio, Senhor, eu vou sair desses 52 dias muito melhor do que eu entrei. Eu vou sair desses 52 dias para viver um novo tempo. Eu vou sair desses 52 dias para um novo tempo, para um novo ciclo, para uma nova estação, para ser uma pessoa muito melhor, para viver uma vida muito melhor, para construir coisas melhores. Você tem essa oportunidade. Diga a Deus: eu não quero mais fazer nada inutilmente, porque se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o construtor, inútil será. Diga a Deus: eu não quero fazer nada inutilmente, eu não quero construir nada inutilmente, eu não quero fazer parte daqueles que levantam cedo e dormem tarde, Senhor, mas tudo é inútil. Você viu que lindo? Deus abençoa os seus até quanto dorme. O que você precisa? Coloca a tua família no altar de Deus. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Coloca a tua casa no altar. Coloca os teus sonhos no altar. Coloca os teus projetos no altar. Coloca, diga a Deus: Senhor, se o Senhor não for o construtor, inútil será tudo que eu fizer. E eu não quero fazer nada inútil, Senhor. Nada inutilmente, nada, Senhor. Diga a Ele: eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso da Tua unção. Eu preciso do Senhor. Ainda mais se você está perdido, não sabe o que fazer. Fala a Ele. Fala: eu não sei por onde começar, eu não sei quais são os passos que eu devo dar, eu não sei as decisões, eu não sei, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua direção, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da unção que vem do Senhor, eu preciso da força. Faça a oração de Neemias: esforça-me, Senhor, capacita-me, Senhor, me dê força. Aleluia, 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 aleluia. Vai, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor.
Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoe a cada um de nós. Senhor, nos dê lucidez, nos dê clareza, nos dê discernimento. Chega de perder tempo. Chega de jogar a vida fora, jogando o tempo fora. Que decisões importantes sejam tomadas aqui hoje. Que decisões importantes. Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Primeiro, sua vida com Deus. Porque é de onde tudo flui e tudo emana. Estabeleça o teu relacionamento com Deus como uma prioridade. Deus vai te dar direções. Deus vai te dar sabedoria, discernimento. Deus vai te dar capacidade para você fazer coisas. Talvez você é como o pé de mexerica que eu citei. Está na hora de você dar frutos como nunca deu antes. Frutos incríveis, poderosos. E é Deus que vai fazer isso na tua vida. Através da palavra que vai entrando e governando a tua vida, o Espírito Santo vai agindo na tua vida. Segundo ponto, sua família. Gasta tempo com a sua família. Invista tempo com a sua família. Uma família não tem preço. Invista tempo. Seja um pai mais presente. Uma mãe mais presente. Bispo, eu tenho que fazer tantas coisas. Mas se você fizer o certo, você vai crescer e muitas das coisas que você tem que fazer, você vai comprar tempo. Deus vai abençoá-lo para que você possa fazer coisas, para que pessoas façam coisas que elas podem fazer, para que você faça o que só você pode fazer. Só você pode ser o pai dos seus filhos. Só você pode ser a mãe dos seus filhos. Só você pode ser a esposa do seu marido. Só você pode ser o marido da sua esposa. Lavadeira, passadeira, cozinheira. Se você estiver muito abençoado, contrata. Então quer dizer que tem coisas que você compra tempo. Para gastar tempo com o que realmente é valioso, precioso. Pintor, eletricista, gente para fazer manutenção, a gente contrata. Mas o tempo para investir. Bispo, o meu trabalho. Teu trabalho, Deus vai te dar sabedoria, visão, direção. Deus vai te dar ideias poderosas. Você vai fazer parte daqueles que até quando está dormindo, Deus está abençoando e está prosperando. É assim que acontece. Você viu? Até quando está dormindo, está crescendo, está prosperando. Você sabe que hoje tem gente ganhando dinheiro dormindo, né? Ele está dormindo, está ganhando dinheiro. Pessoas que muitos têm recebido essa visão. Agora, o seu tempo com Deus está contando como será a sua vida e sua eternidade. O tempo que você usa com a sua família. Vai definir o futuro deles. E o seu também. Eu espero que esse texto que eu li, essa declaração de bens, falou muito comigo.
Muito. Muito. Sabe por quê? Porque eu fui um filho que esperei tanto, queria tanto meu pai presente, e meu pai estava construindo um patrimônio que ele não conseguiu segurar. E eu não desfrutei de nada desse patrimônio. Eu não tive o pai e não tive um empurrão na vida. Sabe aquele incentivo de dizer assim, Tó, isso aqui é o começo para você começar a sua vida. Eu não tive. Então eu não tive meu pai presente e não desfrutei do suor do trabalho dele. E hoje eu me preocupo muito mais com a minha presença, com meus filhos, do que com herança que eu vou deixar a eles. Que eu não quero deixar herança, eu quero deixar um legado para eles. Quero que eles tenham a presença do Pai, o legado do Pai, de quem o Pai foi. Não que o Pai simplesmente construiu em termos de patrimônio. Na vida das pessoas. Isso é valioso, isso é precioso. Nunca mais veremos esse dia novamente. Inclusive esse culto, essa noite é uma oportunidade. E talvez a oportunidade de mudanças radicais que Deus está dando a você. É o tempo, é o portal de mudança que foi aberto. Eu comecei um raciocínio e não concluí. Que foi, o portal para entrar, para tomar posse da terra prometida estava aberto. O Senhor disse, entra e possua. Mas eles não creram naquilo. E começaram a agir de forma incrédula. Eles tinham graça para entrar independente dos desafios que havia lá. Independente dos gigantes que haviam lá, eles tinham graça para entrar e tomar posse. O Senhor já disse, possua. Era só para entrar e tomar posse. Mas eles deixaram passar aquele portal e a incredulidade fez o portal se fechar. Por isso que tudo tem um tempo, não deixa passar o tempo. Tem um tempo que Deus abre o portal e entendeu. Quando eles deixaram passar, o Senhor falou, não adiantem mais, que agora o portal se fechou. Não vai, porque agora eu não vou com vocês. E se vocês forem, vocês vão quebrar a cara. Por isso que nós precisamos estar atentos. Quando Deus abre um portal, é agora. É decisões que eu vou tomar. Eu vou passar por esse portal. É as mudanças. Eu vou possuir essa vida que Deus tem para mim. É já. É rápido. Você tem graça para fazer. Você tem graça para passar. Você tem graça para tomar decisões e conseguir fazê-las. Você tem graça. Diga, eu tenho graça. Eu tenho graça. Diga, eu tenho o favor de Deus para fazer tudo que Deus quer que eu faça. Você tem graça para fazer, você tem graça para passar, você tem graça para realizar, você tem graça, capacidade. Graça é capacitação, graça é unção para fazer. Amém? Levanta o teu propósito. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo esta noite. É noite de remissão de tempo. É noite de acelerar processos. É noite de decisões poderosas. É noite de ir para um novo tempo. De viver um novo tempo. É noite de crescimento, de avanço, de progresso. É noite em que um portal do tempo está aberto para decisões. Eu te abençoo. Eu abençoo o teu propósito dos 52 dias. E eu declaro que o que você colocou nesses 52 dias, que é remissão de tempo, é restauração, é restituição. Todas as decisões que você tomou, tudo que você colocou aí,
eu profetizo, restaurado, restituído, materializado, em nome do Senhor Jesus, e profetizo, o melhor tempo da tua vida está chegando. O melhor tempo da tua vida você vai viver pelos próximos meses e nos próximos anos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, que a unção, a graça, o favor do Senhor, o poder de Deus seja derramado sobre a tua vida e que você viva esse tempo de glória. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse deste novo tempo, tempo de glória, tempo de restauração, tempo de restituições. Eu tomo posse desse novo tempo. Amém? Graças a Deus, para Jesus, bem forte.